Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo, você que está assistindo esse vídeo. Eu sou o André, de terceiro ETIM Eletro. Nosso projeto é uma catraca inteligente com a tecnologia RFID. Bom, tendo em vista que a automação de processos, tanto na indústria como em outros setores, está sendo uma tendência atual e que vem se tornando cada vez mais importante, então nós tomamos como projeto de TCC a construção de um sistema para controle de acesso com a tecnologia RFID, que é a sigla em inglês para Identificação por Radiofrequência, a fim de implementá-lo na catraca que fica na entrada da nossa escola. E assim, o nosso objetivo é estabelecer um equipamento que vai fornecer mais segurança e praticidade no nosso cotidiano como alunos, professores, funcionários, etc., já que nosso objeto de estudo é a qualidade da fiscalização de pessoas na entrada das instituições de ensino. E logo em breve a gente já vai entrar em mais detalhes sobre como que vai ser o esquema para identificar cada pessoa na escola. O que se espera com a conclusão desse trabalho é justamente a reestruturação parcial do ambiente escolar e aumento na eficácia da fiscalização através do sistema de controle de acesso. Essa é uma das nossas hipóteses. E também a oportunidade de trazer novas caras, né, para a escola, como uma forma de inovação tecnológica mesmo, tanto para os alunos como professores, tentar trazer algo novo, alguma diferença. E aqui estão representados 4 principais cientistas que de alguma forma contribuíram para as descobertas acerca do eletromagnetismo, que posteriormente evoluíram para a invenção do, do RFID, né, a identificação por radiofrequência, que funciona por meio da propagação das ondas eletromagnéticas. Então tem tudo a ver. E aqui tem Hans Christian Ørsted, né, que no século XVIII ele já tinha descoberto a relação entre campo magnético e eletricidade. Isso foi um grande baque, né, para a época. E depois Michael Faraday, ele criando a lei de Faraday e seus outros experimentos, ele conseguiu estabelecer, descobrir o princípio da indução eletromagnética, que é quando um campo magnético, uma variação de campo magnético, pode gerar corrente elétrica. E depois, lá em 1800, começo do século XIX, Heinrich Friedrich Lenz, ele formulou a lei que ficou conhecida como Lei de Lenz, que é quando existe uma variação, se você tiver uma variação de fluxo magnético no condutor fechado, vai ser criado um campo magnético que vai se opor a esse movimento, né, de polaridade oposta. E depois tem Maxwell, que ele, ele aprimorou todas essas descobertas iniciais sobre eletricidade e magnetismo. Então ele conseguiu elaborar aí equações importantes para o avanço, né, sobre essa tecnologia. E aí, né, tem Nikola Tesla, que ele pode ser considerado um precursor da tecnologia wireless, né, que é eletricidade sem fio, quando ele fez lá a bobina de Tesla, né, que, que é quando existe um arco voltaico, existe uma diferença de potencial o suficiente para quebrar a resistência do ar. E, e ele também trouxe muitas contribuições que serviram de base para as nossas tecnologias atuais, como transmissão de rádio e entre outros. Depois, digamos assim, o mais recente, né, que contribuiu para o RFID foi o Alexander Watson Watt, que é o inventor do radar. E durante a Segunda Guerra Mundial, junto com o exército britânico, ele acabou criando aí o que depois ficou
foi chamado de RFID. Atualmente, a gente pode observar que, embora o cenário venha se transformando e trazendo novas tecnologias aí, né? A maioria das instituições, das escolas, das universidades e outros estabelecimentos similares, segundo pesquisas, elas não têm um método de fiscalização e identificação eficiente. Pelo menos não a maioria. E isso devido à falta de viabilidade técnica e econômica ou de infraestrutura. E, e por isso, levando em conta a importância de segurança e praticidade nesse processo, a gente espera que seja que um projeto de baixo custo e de elevada eficiência seja uma solução pertinente. E quanto à nossa metodologia, a gente acabou se aprofundando em pesquisas descritiva e explicativa para ter um maior conhecimento teórico, né, um embasamento teórico para realizar o trabalho e através de também pesquisas de campo e fontes, né, na internet e em livros também. E depois a gente pretende testar a parte prática do projeto, buscando sua melhoria contínua através da lógica e do método da tentativa e erro, provendo toda a manutenção necessária aí. Então, como que vai funcionar, né, essa, essa catraca automatizada? Vamos supor que tem um aluno lá que queira entrar na escola, então ele vai, assim como todos os outros, ele vai receber um cartãozinho de identificação e esse cartão é capaz de se comunicar com a catraca por meio das ondas eletromagnéticas, né? Existe o cartão é um encapsulamento, então dentro dele existe um chip com uma bobina que vai captar ondas eletromagnéticas da catraca e assim que elas se comunicam. E então, quando a catraca, ela de certa forma vai analisar esse cartão, né, pegar os dados e vai enviar para o servidor, né, para registrar ou para verificar, no caso, se aquele cartão é válido, né, se ele está registrado no sistema, se está naquele banco de dados e os dados de cada aluno vai ficar num cartão SD, né, que vai fazer parte inclusive de um outro TCC que é um servidor e que a gente vai precisar, não? Vai ter grande importância para a gente. Bom, como eu disse, o cartão de, da tecnologia RFID, ele é como se fosse um encapsulamento, né? Ali mais ou menos um sanduíche. Então ele tem um circuito ali, praticamente assim bem pequeno, né? Porque ele tem que caber no cartão e a bobina como se fosse uma antena para captar as ondas. E na imagem ao lado à direita, a gente tem um exemplo de uma aplicação prática aí, que é mais ou menos, acho que é como se fosse o sem parar do carro, né? Quando você vai passar de uma cidade para outra e tem que pagar o pedágio. Os carros provavelmente eles usam a mesma tecnologia, né? Então a antena capta, ela joga um sinal, né? Um pulso eletromagnético para o cartão que tiver no carro. E quando ele receber, né? é, esse, essa onda vai se transformar em corrente elétrica, então vai energizar o cartão, o circuito dele, que vai enviar de volta, né, uma nova onda, e assim vai trazer dados que vão poder ser lidos. E aqui é um diagrama, né, um esquema do leitor e do cartão, né? E aí no centro aqui tem as bobinas, onde circula o campo magnético, né? Que é onde existe a troca de informação. E nós estamos utilizando o, o módulo de 13,56 MHz, se eu não me engano, para fazer a comunicação. E nós vamos precisar utilizar o ESP32 também, que é
é um microprocessador, né? Como se fosse um computador de tamanho reduzido, e que ele vai ser a nossa unidade de processamento, né, da catraca. E então ele vai processar ali dados de entrada e de saída, que podem ser digitais ou analógicas. E aqui existe um comparativo com outros sistemas embarcados, né? Então, por que não a gente não usou Arduino, por exemplo, né? Que é o mais conhecido aí no mercado. E, e atualmente o ESP32 é o que tem se destacado mais, tem ganhado mais espaço aí, ele é o mais famoso agora, porque ele tem, digamos que assim, ele é uma grande concorrência, né, do Arduino. Dizem que ele é o matador do Arduino, porque ele é muito mais custo-benefício. Nessa tabela aqui dá para ver que ele tem dois núcleos, né, de processamento, o que o Arduino já não tem. Ele tem mais que o dobro de bits em arquitetura e o processamento dele, né, a frequência é muito mais alta. E o mais importante é que ele já tem integrado é, o recurso de Wi-Fi e Bluetooth. No Arduino, você tinha que gastar uma puta grana para isso acontecer. Então, é por isso que a gente optou pela placa ESP32. E uma observação interessante também é que o ESP32 opera com uma tensão menor, que é 3.3 volts, enquanto o Arduino opera em 5 volts. Aqui é uma arquitetura para comunicação entre ESPs, porque a gente vai utilizar poderia dizer, uma integração dos projetos de TCC. Então, vários ESPs vão se comunicar por meio de um protocolo chamado ESP-NOW. E eles vão se comunicar numa rede que a gente chama de estrela, que foi aprendido aí em redes industriais, né? É uma topologia de rede em que existe um servidor e vários clientes. E cada um deles estabelece cada um dos clientes, né, estabelece uma comunicação bidirecional com o servidor. Bidirecional quer dizer que os dois podem receber ou enviar informação. Aqui é como vai ser, né, a estrutura da comunicação em estrela dos ESPs. Então, no nosso caso aqui, que é o nosso TCC, a catraca, então a gente é esse daqui de cima, que é um cliente. E o mesmo cartão que vai ser usado na catraca pode ser utilizado para acessar o elevador e para acessar um porta-chaves, né? As chaves que a escola vai utilizar para abrir as salas. Se alguém precisar, vai ter uma espécie de cofre ali com todas as chaves. E cada um desses é um TCC, né? Isso que é interessante. Bom, o andamento total do trabalho é esse. A gente está agora com um foco maior em hardware, que é a parte da bobina, né? Que constitui a trava da catraca. E foram feitas nela algumas adaptações para que ela pudesse operar corretamente. E aqui a gente pode demonstrar os resultados. O, bo- o, o botão representa um cartão sendo aproximado ali, por exemplo, e os LEDs representam que a placa recebeu a informação. Bom, então o trabalho é esse. É, a nossa hipótese foi reafirmada com base nos dados de pesquisa. Então, de fato, ela pode trazer sim uma maior eficiência, maior eficácia para o controle de acesso, né, na escola. E também foi possível garantir um aprendizado teórico e prático sobre os conceitos do RFID, redes de computadores e eletromagnetismo.